Olá, minhas irmãs, graça e paz, tudo bem? A saudade só aumentando, segunda semana de junho de 2020, todos nós ainda sob efeito do isolamento social. Hoje é terça-feira, dia do nosso culto de oração e de estudo bíblico. Desejamos te encontrar guardada pelo Senhor, bem de saúde, com seu celeiro provido, com o coração contente e grato a Deus. São tempos desafiadores, tempos difíceis, mas o nosso Deus não está distante de nossas dores, de nossos lamentos, de nossos sofrimentos e nem indiferente. Nós precisamos fortalecer a nossa fé nesse Deus que é vivo, verdadeiro e que tem poder para transformar todas as coisas. Algumas pessoas estão num tempo difícil de luto e nós vamos orar e pedir a Deus por essas pessoas. Algumas com desemprego, são tantas lutas, tantos desafios, mas nós temos um Deus que se compadece de nós e que se inclina a ouvir as nossas orações. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Nós devemos chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Então, com certeza aí tem gente com muitos motivos para agradecer, mas também com alguns motivos para chorar. E nós nos unimos a você nessa corrente de oração, de clamor a Deus por sua vida. Neste tempo de estudo bíblico, nós somos a MCM, Mulher Cristã em Missão da Igreja Batista Central de Vitória. Neste tempo, nós te convidamos a orar conosco, a interceder por algumas vidas. E uma delas é a família da irmã Solange, que na data do dia 8 de junho se despediu da sua irmã em Cristo e irmã de sangue, a missionária Sueni. Essa irmã dedicou a sua vida, sua existência toda ao serviço do reino. Então é com tristeza que a gente recebe a notícia de sua partida, mas é também com alegria, com gratidão a Deus por tê-la sustentado e por ela ter feito a melhor escolha durante todo o tempo que esteve aqui, que é caminhar com Deus e servi-lo. Serviu nos campos, serviu na África, serviu no norte do nosso país, levando o amor e o evangelho de Deus. Então nós louvamos a Deus pela vida da irmã Sueni e suplicamos a Deus que conforte o coração dos familiares que se despediram dela. Indico também que você ore pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão passando muita dificuldade, os empresários com suas empresas, com seus comércios. Clame a Deus pelas famílias, clame a Deus pelos enlutados, pelos enfermos. Agradeça e engrandeça a Deus, você está podendo tirar esse tempo de estar com Ele, de estar unido a nós aqui em oração. Durante esse mês de junho, nosso estudo está focado numa abordagem evangelística. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos apresentando o Evangelho do Senhor Jesus. Muito se fala de aceitar Jesus, de salvação, mas nem todo mundo entende essas expressões, igrejês, quando a gente está no ambiente de uma igreja é tão natural, mas para quem está ouvindo assim de fora, soa estranho. Uma vez me perguntaram, Geisa, o que eu preciso fazer para aceitar Jesus? O que é isso de aceitar Jesus? E nós estamos fazendo nesse mês de junho, e enquanto Deus assim nos permitir, essa abordagem mais evangelística, apresentando a você o Evangelho do Senhor Jesus. Então você, minha irmã, seja missionária, compartilhe, estude esse material, esses textos e compartilhe o amor de Deus com outra pessoa, ou se o Espírito Santo tocar o seu coração, compartilhe o vídeo com outra pessoa. E eu vou te dizer, você que está nos ouvindo, que o Evangelho ele é simples, ele é sustentado em 2 elementos,
que é o arrependimento e a fé. O arrepender-se e o crer, e o acreditar. Esse é o que sustenta o processo de conversão, do aceitar Jesus, tá bom? Convido você a pegar a sua Bíblia e a orar nesse momento. Salmo 119, 18 diz assim: abra, Senhor, os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, as maravilhas que tem na tua palavra. Então que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente enxergue as verdades maravilhosas e libertadoras em sua palavra. E assim ele nos edifique. Nós somos só instrumentos nas mãos de Deus, mas quem me ensina, quem te ensina é o Espírito Santo. Então peça a Ele aonde você estiver, em que condição. Não tem saber orar, um jeito certo de orar. A oração sincera e recebida por Deus é aquela que é genuína do coração. Fala do jeito que você souber falar, mas fala com Deus neste tempo. E lembra desses pedidos. E lembre também de engrandecer e agradecer a Deus as maravilhas na sua vida. Tá bom? Vamos orar e pega a sua Bíblia e nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós estamos falando e falamos no estudo passado que Jesus é a verdade que liberta. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus para resgatar a mim, a você, da nossa condição de inimizade, de rebeldia contra Deus. E a Bíblia, ela vai por toda ela revelar Jesus, e ela vai por toda a Bíblia dar alguns elementos, alguns atributos que identificam e que caracterizam o Senhor Jesus. O livro de João, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele nos apresenta Jesus 100% divino, 100% Deus, 100% homem. E durante todo o tempo que ele esteve aqui, ele interagiu com os seus discípulos e com as pessoas que o cercavam, e ele sempre ensinou, e ele sempre se revelou. E nós vimos no estudo passado que Jesus se revelou, e a Bíblia revela Jesus como a verdade. Ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente por Jesus nós vamos a Deus. Hoje, o que nós vamos também identificar na Bíblia é que Jesus é a luz para o meu caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a luz para o caminho. Imagina que nós temos um alvo aqui que a gente pode jogar dardos, aquele jogo de lançar dardos, e a pessoa está disputando e ela opta em colocar uma venda nos olhos e vai lançar os dardos. E alguém fala para ela, não, você pode lançar esse dardo sem a venda. Você vai ter inclusive mais chance de acertar. E a pessoa pode dizer assim, não, eu prefiro acertar, se eu tiver que acertar, mas eu prefiro jogar com essa venda aqui e até a hora que eu acertar, se eu perder, perdi. É uma ilustração bem simbólica, bem simples, mas sabia que tem vários momentos que a gente anda assim em relação a Deus, em relação à nossa vida. A gente prefere ficar com a venda, prefere não enxergar algumas coisas, prefere não vir para a luz, não conhecer a nossa real situação diante de Deus, não vir para a luz e ficar na escuridão. E aí a gente pode ser que uma hora acerte o dardo, mas muito provavelmente a gente vai errar muito mais o caminho do que acertar. É assim que acontece com a gente. Abra sua Bíblia aí em João 12:46 e veja e acompanhe comigo o que diz. João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem disse isso foi Jesus. Nós estamos falando hoje que Jesus é a luz para o seu caminho. E ele diz aqui em João
12:46, que ele veio como luz para o mundo. Como é bom, né, nós sairmos da posição de cegos. Já diz um ditado, pior cego é aquele que não quer ver. Muitas vezes a gente opta pelo caminho de não querer conhecer a verdade revelada na Bíblia, porque ela vai confrontar a gente, ela vai nos colocar uma lupa grande sobre nós. Nem sempre estamos preparados para isso, mas é melhor vir e ter essa revelação, essa experiência, ou a gente ficar andando com essa venda nos olhos e tateando e às vezes acertando a vida, mas a grande parte dela andando e não saindo do lugar. Já teve essa sensação de fazer e não sair do lugar? Um outro texto que Jesus usa para ensinar e para se revelar como luz do mundo também está lá em João 12:35. Acompanha comigo, olha. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não é assim? Se a gente andar com os olhos vendados, a gente é refém da situação, da circunstância, a gente não sabe para onde vai. Jesus é a luz do nosso caminho, Ele é o nosso guia, o nosso Senhor, Ele é a referência do estilo de vida, entende? Ele é a luz que ilumina os nossos passos. É sob Ele que nós vamos tomar decisões, é fundamentado nele e sobre o padrão dele que nós vamos viver. Esse é o caminho da luz. Importante também a gente reforçar que esse andar nas trevas, andar cego, é andar numa vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus. É muito comum a gente pensar que pecado é uma coisa, um ato em si. Por exemplo, mentir, trair, matar. Eu não faço nada contra ninguém, nunca matei. Às vezes as pessoas falam assim. Mas a nossa natureza, já desde pequeno, já desde a tenra idade, ela dá manifestações de que nós temos atitudes morais e comportamentos que ofendem a santidade de Deus e que evidenciam que nós não estamos andando sob a luz de Deus. Então, andar em trevas também tem esse significado, e é esse significado que é andar em pecado, andar em desconformidade com o padrão de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção. É muito comum as pessoas pensarem como andar no padrão de Deus como algo pedante, algo desagradável, algo... minhas irmãs, é tão libertador. Infelizmente, nós pecamos diariamente. Precisamos pedir perdão, preciso pedir perdão a Deus. Mas quando andamos na sua luz, quando conseguimos tomar uma decisão com a sabedoria e discernimento que vem dele, quando conseguimos ser corretos com as nossas atitudes, sobretudo com a motivação de agradá-lo, é tão libertador. É maravilhoso e é possível. É verdade que quando a gente está muito tempo no lugar escuro e de repente a luz entra, isso causa um incômodo, um desconforto, até nossos olhos se acostumarem com aquela luz. Isso causa... A gente resiste porque está dando um choque, né? Muito grande. Eu estava num ambiente totalmente escuro e de repente entrou a luz. E Jesus, ele faz uma alusão a essa experiência. Lê comigo lá João 3, 19 e 20. Olha o que diz lá. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídos as suas obras. A gente evita mesmo vir para a luz, porque é aquilo que eu falei. Quanto mais a gente se aproxima da revelação da palavra de Deus, vai acontecendo um zoom na nossa vida, na nossa condição moral.
E nem sempre é confortável, na verdade, é bastante desconfortável a gente descobrir nossas mazelas, que a gente não é tão bacaninha como a gente pensa que está sendo. Mas qual é a maravilha do amor de Deus e dessa luz penetrar nosso pensamento, penetrar nosso coração e nos transformar? Ele vai colocar esse zoom, vai colocar essa lupa, mas com um convite: filha minha, dá-me teu coração. E ele transformando, um processo de transformação desse coração de pedra em coração de carne, deste coração rebelde, indiferente à existência de Deus, num coração que se alegra e deseja por Deus. A luz, ela toma conta. Basta uma frestinha do sol num ambiente muito escuro e ela é percebida. Basta uma pequena porção da luz de Cristo na minha vida e na sua vida e a gente é percebido. Isso é maravilhoso, isso é o poder regenerador do nome de Cristo. Olha, mas mesmo na gente falando e trazendo à luz essa questão do pecado, da nossa condição de ofensa pelas nossas escolhas grandes, as escolhas que nós fazemos na vida, que são baseadas em motivações, grande parte delas egoístas, pecaminosas. Ainda assim tem gente que fala: não, eu não me encaixo nisso aí, porque eu não sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa super de bem. Bom, nós estamos no estudo bíblico falando para mulheres cristãs que creem na palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz lá em João 8:24, sobre se há alguém que é bonzinho demais para não precisar e não carecer desesperadamente desse amor de Cristo e dessa luz que é Jesus na nossa vida. João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Lembra que eu falei no início? É a fé e o arrependimento. Se não crermos que Jesus é quem ele diz que é, o eu sou, o grande eu sou, o Deus vivo, morremos em nossos pecados. E olha que quem fala isso para nós, lembra, é o autor da salvação, é quem criou todas as coisas, por quem tudo foi criado. E olha o que ele diz em João 2:25. O que é dito sobre ele em João 2:25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus me conhece, te conhece e tem bastante interesse na minha vida, na sua vida, em me resgatar, em te resgatar, para nos fazer nova criatura, para nos dar a porção da essência dele, da imagem dele, despejar das virtudes dele em mim e em você. E para encerrar nosso tempo hoje, o nosso estudo, Jesus diz em João 8:12 o que acontece com aqueles que andam na sua luz. O que acontece comigo e com você quando nós aceitamos andar na luz que é Cristo? Olha só, João 8:12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é o convite. Esse é o lugar que Cristo quer que a gente... Este é o caminho para nós andarmos. Este é o lugar que nós devemos estar. Debaixo da luz de Cristo. Se a gente olhar hoje para o nosso redor, para a nossa sociedade, as coisas não estão bem, né? Poderia ser diferente. Não poderia? O que você e eu, o que a gente precisa mudar dentro da gente? Essas observações, essas reflexões, elas fazem sentido e elas podem ser totalmente transformadas se elas estiverem sob o foco, sobre a luz de Cristo. Jesus é o caminho, é a luz do meu caminho.
Jesus é a luz do seu caminho. Jesus é a luz do caminho da nossa família. Qual rumo que a nossa família está tomando? Esse é o convite. É uma oportunidade para nós, minhas irmãs, virmos para a luz, que é Cristo. E Ele, onde a luz chega, ela dissipa todas as trevas. Eu dei o exemplo de um raiozinho de sol que entra no quarto. É impressionante o poder da luz. Repara, pode estar o escuro que for, o breu que for, um milímetro de luz que entra ali, ela irradia a sua presença ali. E é notório. É impossível não sentir e não perceber uma luz num ambiente denso, escuro. É impossível ter Jesus como luz do meu e do seu caminho e não sermos impactados com essa presença. Então, minha irmã, ou você que ouve esse estudo, fé e arrependimento. E esses textos que nós lemos são Jesus se revelando uma das suas características a nós. Ele é a verdade e Ele é a luz do mundo e Ele é o caminho. Você e eu somos convidados a andar neste caminho, a seguir a luz deste caminho, que é Cristo, seguir os passos de Cristo. Eu preciso dessa luz, você precisa dessa luz. E o meu desejo, o nosso desejo como igreja e como pessoas tão errantes, tão limitadas, tão pequenas, mas que foram alcançadas pela graça e pelo amor de Deus, e essa luz chegou e inundou e mudou a nossa sorte, é que essa luz te alcance e que você se renda a esse maravilhoso amor de Deus por nós através de Cristo Jesus. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Peço que você, se o Espírito Santo tocou seu coração e falou seu coração, você entregue a sua vida, entregue o seu caminho. Peça a Deus que dirija os seus passos e que Cristo seja a luz do seu caminho. E que Cristo seja o Senhor da sua vida. Foi para isso que Ele veio, para nos tirar da escuridão, das trevas que o pecado causa, da cegueira que o pecado causa. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima semana. Ore por nós, ore pelo trabalho, ore pelas pessoas enlutadas e estamos à disposição também para orar por você. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, com a graça de Deus. Não há outro nome igual, maior que a